Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de desenho técnico sobre noções de desenho topográfico. Hoje nós veremos a parte 2 do conteúdo. A NBR 3133 define levantamentos topográficos como conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumentos adequados à exatidão pretendida, primordialmente implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. Então, essa é a definição que a norma traz para levantamentos topográficos. Os levantamentos topográficos são destinados a obter conhecimento geral do terreno, do relevo, limites confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento. Trazem também informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares do projeto, anteprojetos ou projetos básicos e projetos executivos. Os levantamentos topográficos, eles são limitados a áreas pequenas, não devem exceder a 25 km de raio, e não são suficientemente precisos para determinar fronteiras nacionais e estaduais. De acordo com a ABNT, a medida padrão para os levantamentos topográficos é 1 metro. Nós temos também unidades de medida de superfície que são utilizadas para indicar a área de alguns levantamentos. É muito utilizado o hectare. O hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Também se utiliza como unidade de medida o alqueire, que pode ser alqueire paulista ou alqueire mineiro. Nós temos também aqui nesse slide algumas informações sobre conversão de unidades. Planta topográfica é a representação gráfica de um terreno obtido pelo levantamento topográfico. É utilizada para representar a área de um terreno específico, a divisão de áreas e lotes urbanos, representação da área útil de lavouras em zona rural e qualquer outro tipo de informação geográfica de interesse. Em plantas topográficas, representa-se regiões com áreas menores a 100 km². Na prática, a planta topográfica fornece informações sobre relevo, curvas de nível, perfil longitudinal, seções transversais, elementos existentes no local, a metragem, cálculo de área, pontos cotados, o norte magnético, coordenadas geográficas, acidentes gráficos. O estudo da topografia pode ser dividido em topologia e topometria. A topologia é o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu modelamento, enquanto a topometria é o estudo dos processos clássicos de medição de distâncias, ângulos e desníveis, que tem por objetivo a determinação de posições relativas de pontos. Aqui nós podemos visualizar essa divisão dos estudos da topografia. Então, nós vemos a topografia dividida em topometria, topologia. A topologia estuda as formas da superfície terrestre e das leis que regem o seu modelamento. E dentro da topometria, nós temos a planimetria, que estuda o terreno, levando em consideração somente dimensões e coordenadas planimétricas, e a altimetria, que estuda o terreno, levando em consideração somente dimensões e coordenadas altimétricas. A topometria ela é dividida em planimetria e altimetria, que a partir das atividades de campo define os tipos de levantamentos topográficos que podem ser realizados. Então, nós temos levantamento planimétrico, levantamento altimétrico e levantamento plani-altimétrico, que é a realização simultânea dos levantamentos planimétrico e altimétrico. Planimetria envolve os levantamentos planimétricos. A planimetria tem como objetivo fornecer as medidas do terreno no seu plano horizontal. A projeção horizontal leva em consideração as coordenadas x, y. Nesse levantamento são definidos dados como perímetro, área, ângulos do terreno, e os instrumentos utilizados para os levantamentos planimétricos são trena, mira, bússola, teodolito, estação total, imagens aéreas, entre outros. Altimetria
trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo da representação do relevo. Indica variações de altura no terreno através das curvas de nível, onde se analisa a coordenada Z. Complementa os dados da planimetria com dados que auxiliam na identificação das formas e dos acidentes do relevo. Então, dentro da altimetria, nós temos o estudo das curvas de nível. Os instrumentos utilizados nos levantamentos topográficos, nós temos instrumentos de apoio e também instrumentos de medição. Aqui nós podemos ver um tripé, que é um instrumento para sustentação de outros instrumentos, como estação total, a mira, instrumento para medir a distância vertical de um ponto até o plano horizontal, trenas, bússola, instrumento que utiliza determinação do norte magnético para a direção dos ângulos, piquetes tem por finalidade a materialização de um ponto topográfico. Outros instrumentos utilizados nos levantamentos topográficos são a baliza, instrumento que serve para elevar o ponto topográfico para torná-lo visível. Nível de cantoneira, um instrumento utilizado para detectar a vertical de outro instrumento, ele pode ser adaptado numa baliza ou em uma mira. O GPS é um instrumento destinado para medição de coordenadas geodésicas via satélite. Também são instrumentos utilizados em levantamentos topográficos, estação total, teodolito. Ambos instrumentos têm as mesmas funções de medição de ângulos verticais e horizontais. A estação total possui um distanciômetro eletrônico com grande precisão de distância. Então, a estação total ela realiza medição eletrônica de distância, é mais moderna. Poligonal é definida como um conjunto de alinhamentos consecutivos constituídos de ângulos e distâncias. As poligonais levantadas em campo poderão ser poligonal fechada, poligonal enquadrada ou poligonal aberta. E um dos elementos necessários para a definição de uma poligonal são os ângulos formados por seus lados, são ângulos internos e ângulos externos. Poligonal fechada. A poligonal fechada ela parte de um ponto com coordenadas conhecidas e retorna ao mesmo ponto. A sua principal vantagem é permitir a verificação de erro de fechamento angular e linear. A poligonal fechada, nós podemos fazer um levantamento da área e do perímetro. Poligonal enquadrada. Parte de dois pontos com coordenadas conhecidas e acaba em outros dois pontos com coordenadas conhecidas também. Permite a verificação de erro de fechamento angular e linear. Então, a principal característica das poligonais enquadradas consiste em unir pontos topográficos de coordenadas conhecidas. Poligonal aberta. Parte de um ponto com coordenadas conhecidas e acaba em um ponto cujas coordenadas deseja-se determinar. Não é possível determinar erros de fechamento nessa poligonal aberta. Dentro da planimetria, algumas definições importantes com relação à medição dos ângulos de uma poligonal do terreno, nós temos os principais ângulos que devem ser definidos são azimute, rumo e deflexão. O azimute é o ângulo horário que o alinhamento faz com o norte verdadeiro ou magnético. Esse ângulo varia de 0 a 360 graus, conforme nós podemos ver nessa imagem. Rumo, menor ângulo que o alinhamento faz com o norte ou com o sul. O rumo varia de 0 a 90 graus. No estudo do rumo, é preciso especificar em qual quadrante se localiza. Então, aqui nós temos o cálculo do rumo a partir do azimute. Então, dependendo em qual quadrante se encontra, nós vamos ter aqui uma definição. Se for no primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimute. No segundo quadrante, nós devemos calcular o rumo 180 graus menos o azimute. Terceiro quadrante é o azimute menos 180. E no quarto quadrante, 360 graus menos azimute. Deflexão é definida como o ângulo que o prolongamento de um alinhamento faz com o alinhamento seguinte.
varia de 0 a 180 graus e necessita da indicação da direita quando for no sentido horário ou da esquerda quando for sentido anti-horário. Então, aqui nessa imagem, nós podemos visualizar uma poligonal aberta com o prolongamento do alinhamento, com uma linha pontilhada, e nós podemos visualizar a indicação de flexão D maiúsculo, D minúsculo, de flexão à direita, sentido horário. Agora, nós podemos ver exemplos de ângulos de uma poligonal. Nós temos uma poligonal fechada com alguns ângulos, podemos visualizar o azimute, que é o ângulo horário que o alinhamento faz com o norte, azimute igual a 131 graus. Também podemos ver o rumo, que é o menor ângulo que o alinhamento faz com o norte ou com o sul, de indicar o norte em todas as representações de desenhos topográficos e também anotar o comprimento em metros entre os pontos. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas nessa aula.